Eu te digo, amigo, que na vida tudo é aprendizado e que estamos caminhando para conquistar o amor do nosso lado e que em tudo existe a mão do Senhor a guiar para um futuro mais cheio de paz e de luz. Eu te digo, amigo, que essa dor existe para ser compreendida e para que cresça bem mais em nosso ser verdade, paz, amor e vida, e que o caminho às vezes se mostra difícil para que percebamos outra forma de ser. Eu te digo, amigo, não desistas nunca de tentar chegar, pois a luz te guia, o amor te envolve e o Senhor está a te esperar. E seguindo a canção da esperança, da fé, da alegria, iremos chegar junto a Deus nosso Pai. Nosso Pai. Nosso Pai. Laços de amor. Vem, estender a mão e os laços que nos prendem do amor vão surgir em cada ser. É a conquista infinita a renascer, descobrir a luz que brilha em você. És uma centelha de Deus. Abra o seu coração, seremos conhecidos como irmãos. Bem-aventurados que têm puro coração, pois herdarão a nova terra. Bem-aventurados que têm puro coração, pois herdarão a nova terra. Estender a mão e os laços que nos prendem do amor vão surgir em cada ser. É a conquista infinita a renascer, descobrir a luz que brilha em você. És uma centelha de Deus. Abra o seu coração, seremos conhecidos como irmãos. Bem-aventurados que têm puro coração,
meu cantar. Meu coração, quando canta, leva bem alto minha emoção, busca encontrar com Jesus. Convidado ao meu cantar, enche de amor esta canção que é por ti. Meu coração, quando canta, leva bem alto minha emoção, busca encontrar com Jesus, convidado ao meu cantar, enche de amor esta canção que é por ti. Agora sim, uma boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma noite de palestra. E hoje, naturalmente, né, que a gente não pode deixar de lembrar que é um dia especial, né, para nós. A gente inicia hoje o Setembro Amarelo, né, uma campanha da qual já há 4 anos a gente faz parte, né, a gente participa e traz os assuntos que se relacionam à valorização da vida e à preservação do suicídio. E para isso hoje a gente está aqui com a Luciana como nossa convidada. Obrigado, Luciana, por aceitar o convite. Como vai? Boa noite, Rony, tudo bem? Tudo ótimo. Então, nós iniciamos hoje, né, com alguns temas, né, nas nossas redes sociais também, os temas das palestras. A gente também estimula que os estudos também tragam esses temas para a gente, nesse tempo que nós temos durante esse mês, a gente possa trazer esses assuntos e poder debater. É algo que nós aprendemos ao longo do tempo, né, e dizem os especialistas que neste caso o melhor é conversar. E talvez fosse algo diferente do que a gente inicialmente pensaria, né? Assim, a gente não vamos falar das coisas ruins, né? Vamos falar só das coisas boas. Só que neste caso é um sentimento, né, falar sobre a morte, o desejo de morrer, de desaparecer, de se matar, depressão, né, e outros temas correlatos. Conversar sobre ele é verbalizar e trazer conteúdos, né, que estão em nós e precisam ser resolvidos, né? Por isso, dizem os especialistas, e nós vamos concordar com isso, que falar é a melhor solução. Por isso estamos aqui hoje, né? Exatamente. Muito bem. Então, justamente por esse tema,
algo que nós estamos conversando durante todas as transmissões, desde lá de março, quando o salão do Zil da Gama ficou vazio, e também o salão de todas as igrejas, todos os templos, todos os outros centros espíritas ficaram todos vazios. A gente fez questão de dizer que haveria um canal para a gente conversar, que é o atendimento fraterno. E recebemos diversos pedidos para que um atendente nosso possa conversar. Uma conversa tranquila, né? Uma orientação, um encaminhamento para o tratamento espiritual, embora à distância sempre, por enquanto. Então é algo bem tranquilo. Então você que queira, né, saber um pouco mais, entender de repente algo que esteja acontecendo, aprofundar os temas da palestra, né, como o de hoje, você está convidado a utilizar esse canal, que é o atendimento fraterno. Tá? Basta mandar uma mensagem aqui para nós, a gente entra em contato, ok? Bom, a gente queria só mais um recadinho que é o da Juventude Espírita, Zil da Gama, um grupo que se reúne nas tardes de sábado, virtualmente por enquanto, né, todas as atividades virtuais por enquanto, e os jovens, né, que são um dos grandes envolvidos nessa questão da saúde mental, né, por diversas razões, também estão sendo, o grupo convida você que é jovem para participar, conhecer e de repente conseguir ter contato com outros conteúdos que não só aqueles que a gente vê por aí, né? TV, internet, essas coisas. Outros conteúdos que possam te fazer bem. Então você é convidado também a participar dos estudos no sábado à tarde, tá bom? Então é isso. A gente então quer começar, como a gente começa todas as nossas quartas, já observando aí, né, todos os nossos grandes amigos, nossos parceiros, colaboradores, voluntários, dirigentes, todos aqui presentes já, unidos nessa corrente, sentindo também a presença da espiritualidade e juntos vamos nos dirigir ao grande Pai, nosso Deus Criador, que nos oferece tantas possibilidades de crescimento, de entendimento e de vencer nossos desafios pessoais. Por isso, nesse entendimento, nós, Senhor, agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, por presenciarmos a cada dia as grandes dificuldades que surgem e, ao mesmo tempo, as grandes bênçãos que nos caem sobre as mãos para que nós possamos nos erguer e, assim fazendo, ajudar a outros irmãos também que se ergam, que se recuperem. Que nesse momento, Senhor, todos nós que estamos com dificuldade de compreender a vida, dificuldade de entender por onde seguir, que seja este nosso momento de acalmar nossas almas e nesse momento de estudos tão importantes, que possamos nos sintonizar com o Senhor, com nossos amigos espirituais e fazer despertar em nós aquela semente que é a sua marca divina em nós. Queremos agradecer por estarmos aqui mais uma vez e que possamos voltar sempre, estar sempre juntos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, então, Luciana, obrigado. Então, hoje, nosso assunto aqui sobre prevenção ao suicídio, ame a vida. Vamos lá, iniciando hoje o Setembro Amarelo aqui no Zil da Gama. Muito bom. Vamos lá, muito obrigada pelo convite, né? Uma alegria sempre falar sobre ame a vida. Ninguém entende por que eu gosto tanto de fazer as palestras, né? Mas eu acho que a gente, quando fala de prevenção, nós estamos falando de amar a vida.
Nós estamos falando simplesmente que nós temos que lembrar que Deus, Pai Todo-Poderoso, está com a gente em todos os momentos, que nós temos dentro de nós aquela centelha divina e aquela força enorme para suportar todos os obstáculos, e que tudo é passageiro, né? Então a gente precisa caminhar junto, juntos somos mais fortes, né? Que é até um dos slogans da campanha. E aí eu vou começar mostrando para vocês o slide da campanha desse ano, né, como eles fizeram. Então, ele tem se você quiser colocar o próximo, Rony, já para vocês verem aí, é uma campanha que começou em 2014 aqui no Brasil, ela começou bem tímida, e agora ela está crescendo, né, a mídia está dando mais espaço, a mídia também aprendeu um pouco a abordar esse tema, o que pode falar, o que não pode falar. A gente tem muitos manuais de mídia falando exatamente como noticiar, para que o suicídio ele não seja um assunto tão tabu, tão invisível e com números tão grandes, né? A gente vai passar por tudo isso. Então, o slogan desse ano, que está lá no site setembroamarelo.com, ele vem com uma frase que eu gostei muito e que está escrito assim: é preciso agir. E o que é agir, né? A gente fica pensando, puxa, mas todo mundo acha essa coisa de suicídio tão complicado, como que a gente pode ajudar alguém? E esse é um dos principais objetivos da minha palestra, como ajudar o outro. Então a gente vai aprender aqui, né, os que ainda não sabem, como perceber quais são os sinais, que a pessoa dá sinais quando ela está pensando em se matar. Então, quais são os sinais, quais são mitos e verdades, quais são os grupos que estão mais propensos a praticar o ato. E aí nós entramos com a nossa ajuda, que basicamente, gente, é apenas escutar o outro, é ter aquele olhar compreensivo, sem julgar, ter tempo, porque quantas vezes a gente está conversando com alguém e não está nem prestando atenção no que esse alguém está falando, ou a gente já está pensando o que nós vamos falar, né, na próxima frase, ou nós realmente não prestamos atenção, estamos olhando o celular, estamos dispersos, e essas pessoas, elas precisam de atenção. Todos nós, né? Não tem essas pessoas, né? Todos nós precisamos de atenção, de amor, de carinho, precisamos ter uma sensação de pertencimento. Então, a campanha começou em 2014 aqui no Brasil, pelo mundo já é mais antiga, né? E por que setembro? Por que amarelo, né? Então, dia 10 de setembro é o dia da prevenção mundial do suicídio. Amarelo veio porque em 1994, Mike M., que era americano, um jovem de 17 anos, ele tirou a sua vida. E ele era um menino bondoso, carinhoso, ninguém percebeu nada, porque às vezes não há sinais visíveis, né? E ele estava consertando um Mustang 68 do seu pai, que era mecânico, ele estava ajudando, e ele pintou o carro de amarelo. Daí vem o amarelo do Setembro Amarelo. E no seu funeral, os seus amigos fizeram várias fitinhas, né, como essa aqui, que embaladas num papelzinho escrito: se precisar de ajuda, peça. Então isso começou a viralizar, a ser mostrado para várias pessoas, saiu do âmbito ali dos Estados Unidos e também é um dos principais slogans da campanha, né? Se nós temos aquela dor, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos colocar para fora. Então eu vou mostrar para vocês um pouco de números. Acho que em tempos de pandemia, de Covid, esses números da tela, quiser colocar, Rony, para mim? Se você quiser colocar um pouco maior aí, não sei se dá para enxergar. Esses números, vejam só, né? Eu até coloquei aí, né, o símbolo do Covid, porque eu acho que esses números, eles já eram totalmente não realidade. Os especialistas estimam que seja 3 vezes maior o número de mortes. Por exemplo, aqui no Brasil eles falam em 32 mortes por dia, mas esses são dados de 2014, fora o fato que estão muito desatualizados, não temos dados mais recentes, normalmente eles divulgam agora em setembro dados um pouco mais recentes.
existem muitos casos onde o suicídio ele não vai no atestado de óbito, porque as pessoas falam que foi acidente com armas, que foi quedas, que foram simplesmente outras coisas, né? E porque muitas vezes a família também não quer colocar isso no atestado de óbito. Então, o que a gente tem hoje, né? Uma morte a cada 40 segundos no mundo e uma a cada 45 minutos no Brasil, lembrando que está desatualizado, né? Então, nós temos aí 1 milhão de pessoas no mundo por ano que tentam suicídio. Aqui, no Brasil, perto de 12 mil pessoas. E isso, se a gente pensar que para cada morte concretizada, mais ou menos 20 tentativas, a gente pode pensar que são 20 milhões de pessoas no mundo tentando se matar. Né? E esses números, eles são gritantes, eles chamam muito atenção, mas ao mesmo tempo ainda é um pouco um tabu, né? E a gente não vê muito a notícia sobre isso. Por quê? Porque no manual que vai para as TVs, para as rádios, não é para ficar noticiando o ato em si, como foi, como aconteceu, não é para falar nada disso. É apenas para se falar sobre prevenção, aonde a pessoa precisa buscar ajuda, uma pessoa que está precisando. Então, pode-se noticiar o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, a gente vai falar depois sobre ele. Não é para romantizar, valorizar a morte, nada disso. E como a mídia muitas vezes não sabe como fazer, né, e até lá atrás teve um episódio que foi conhecido como efeito Werther, porque Goethe escreveu um livro sobre um jovem que se matou e deu pormenores, e vários outros jovens vieram e fizeram o mesmo ato da mesma forma. Isso foi lá na Europa, século XVIII, e aí de repente se virou um tabu, não se fala mais. Só que, peraí, gente, aí tem, né, uma questão crucial. Como a gente vai fazer prevenção de uma coisa se a gente não falar dela? Então, existe todo um protocolo, como se falar disso. E como as pessoas não sabem direito como falar, né, agora estão aprendendo mais, é que começou a ser mais noticiado com essas campanhas. Muitos dos monumentos estão sendo iluminados com luzes amarelas, né? A gente vai ver até isso no próximo slide. Tem aí o Cristo Redentor com a luz amarela. E começou a mídia, de certa forma, começou a falar bastante sobre os sinais. Quais são os sinais? Como é que a gente detecta, então, né, uma pessoa que está precisando de ajuda? Por exemplo, né, a pessoa ela começa a expressar em rede social, ela começa a verbalizar que é melhor acabar com tudo isso, que ela não tem mais força, que ela preferia morrer. Então, muitas vezes a gente vai ouvindo esses sinais, né, e não vai acreditando. Diz que tem uma estatística que fala que de cada 10 pessoas, 8 delas deram sinais. Claro, gente, que existem sempre as exceções, tá? Quando a gente fala em estatística. Tem gente que não dá sinal nenhum, tem gente que está super bem, vai lá e faz. Mas a maioria não é assim, a maioria fala, a maioria está pedindo ajuda, né? Porque a pessoa, ela não quer se matar, ela quer acabar com a sua dor, e ela verbaliza assim. Ela começa a mudar o comportamento, ela começa, por exemplo, se ela gostava muito de sair, de encontrar os amigos, ela fica mais restrita, se ela gostava de tocar um instrumento musical, ela para, talvez ela engorde muito, ou emagreça muito, ou dorme demais, ou dorme de menos. Então, quanto nós precisamos, como membros da família, pais, mães, olhar também os nossos pais, as nossas mães, os nossos filhos, qualquer mudança e acender o nosso sinal de alerta. Né? Então, tem casos, vamos para o psicólogo, vamos para o psiquiatra, tem inúmeros comportamentos, né? E existem gatilhos, que são situações que as pessoas passam, por exemplo, agora, né, nessa crise econômica, perda de emprego, então também que dão ali aquele chacoalhão. Falando um pouquinho sobre mitos e verdades, né? Suicídio não é hereditário. O que acontece é que muitas vezes uma pessoa da família comete suicídio e as outras pessoas não conseguem conviver com isso.
E aí onde entra a pós-venção, né? A gente tem também um estudo, uma rede de apoio, as pessoas se juntam em grupos no Facebook, existem pessoas especialistas, a gente tem o Instituto Vitaleri, que é especialista nisso em pós-venção, que é quando o ato já ocorreu e precisa dar todo o suporte àquela pessoa que ficou, porque ele é um fator de risco muito grande, né? Mas não é hereditário, essa pessoa precisa ser acolhida, precisa falar sobre isso, precisamos fazer coisas práticas, né, como ajudá-la no dia a dia, reorganizar a casa, tudo isso. Um outro mito é, por exemplo, o cão que ladra não morde, né? Então aquela pessoa está falando o que vai fazer. Sim, ela faz, né? Como a gente já viu aqui, então está muito atento nisso. E as causas, né? O que a gente pode falar das causas? Então, muitas pessoas ficam obstinadamente querendo buscar uma causa. Mas por que isso aconteceu? Não existe um porquê. Nós precisamos sempre olhar a pessoa como um todo. Como foi a infância da pessoa? Ela teve algum trauma? Ela sofreu abuso? Como que era essa pessoa? Ela tinha carinho? Ela tinha atenção? Então, a gente vai olhando o fio da nossa vida, né? O tempo inteiro, construindo a nossa personalidade. E aí, por que que tem umas pessoas que conseguem lidar melhor com as dores ou com as pancadas que a vida dá, né? Por que que tem gente que, puxa, perdeu o namorado? Tá aí, né? A gente perdeu o namorado várias vezes, sofreu desilusões amorosas e seguimos, continuamos. Mas tem gente que não consegue superar aquela dor. Então, cada caso é um caso, cada pessoa teve os seus motivos, né? Não é um motivo só. Então, você precisa analisar ela toda a parte psicológica, emocional, a sua rede de contatos, por que aconteceu aquilo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho, concentrando nos fatores de risco. Né? Então, quem são essas pessoas que nós precisamos ter um olhar muito cuidadoso? E talvez essas pessoas, muitas vezes, somos nós mesmos quando, né, se achamos aí um pouco, vamos dizer assim, desalentados, né, pela vida. Então, o suicídio é muito ligado a transtornos mentais. Aí a gente vê que a depressão, ela aparece com 35% das pessoas que cometeram suicídio tinham depressão. É um índice muito alto, também englobando a esquizofrenia, 10%, transtornos de personalidade, ansiedade. Então, é um alerta enorme. A gente não está querendo dizer aqui que toda pessoa que tem um transtorno mental vai se matar, não. Mas dos que se matam, alguns tinham, né? Todos esses percentuais aí que a gente viu, tinha. Então, o que a gente começa a chamar a atenção? Gente, depressão é uma doença. Ela atinge 400 milhões de pessoas no mundo. Depressão é um assunto seríssimo. Nós precisamos parar com qualquer tipo de preconceito, se ainda há, né, de achar que isso é frescura, porque meu filho está com coisa na cabeça, daqui a pouco passa, e não dar atenção. É uma doença que tem cura, que ela precisa de uma abordagem multissetorial, então ela precisa de psicólogo, psiquiatra, terapia, muitas vezes precisa tomar remédio. Por quê? Porque os neurotransmissores não estão funcionando direito, porque você precisa de substâncias químicas no cérebro. Por exemplo, tem a falta da serotonina, da noradrenalina. Então, o médico precisa entrar fazendo o seu papel, né? E a pessoa precisa se reharmonizar com a vida, né? Então, terapias alternativas, como ter um contato maior com a natureza, praticar um esporte na natureza, resgatar um antigo hobby, ir tocar violão, fazer o que gosta, essas coisas são fundamentais para sairmos desse ciclo, né? E encarar a depressão como uma doença, quando ela não é uma tristeza, né? Então, é diferente de um ponto triste na nossa vida, aconteceu um fato, nós ficamos tristes, que dura, aí, sei lá, 3 semanas, 4 semanas. Se ela perdurar mais que isso, né, que é um estado que você fica, uma tristeza que não dá tréguas e você não sabe nem por quê,
Então, precisamos procurar o psiquiatra, o médico. E aí, a gente, quando fala de prevenção, a gente traz muito isso, né? Que fazer prevenção é divulgar os transtornos mentais, que nós precisamos de ajuda médica. E aí, um segundo fator de risco, que até estava aí responsável nesse slide por 22%, são o consumo de álcool e outras drogas, né? Gente, essa pandemia, nós sabemos, né, que as pessoas estão consumindo muito mais álcool e drogas. E tem índices alarmantes aí que também a violência doméstica aumentou bastante, muito correlacionada com esse consumo de álcool. Por quê, né? Tem um dado aqui de maio, vejam, em maio, né, que o consumo no Brasil aumentou 38% o consumo de álcool. E qual é essa correlação com o suicídio, né? Então, lembrando aqui que a gente tem muitas alterações no nosso comportamento quando bebemos álcool, vazão a impulsos. Então, alguns suicídios que são feitos por impulso, eles estão muito atrelados com o consumo de álcool e outras drogas. Nessas outras drogas entram todas aí, maconha, cocaína, e a gente não fala só das drogas ilícitas, mas também de muitas drogas lícitas, né? Porque muitos medicamentos também, né? A mania principalmente do brasileiro, de achar que tudo precisa uma cura ali numa pílula. Então ele vai na farmácia e compra e se automedica, né? Então a gente tem que estar sempre com um olhar muito especial a isso, tentar parar esse hábito, né? Porque isso é um dos fatores de risco, né? Tanto que eles falam aí que 15 a 25% dos suicídios estão relacionados ao alcoolismo. E é uma doença que atinge 11% da população, né? Seríssimo. Então, aqui para divulgar também um trabalho de dependentes químicos muito bacana, que é o Amor Exigente. Eles acolhem, né, dependentes químicos, eles acolhem com palestras, com toda a temática, né? Se a gente entrar lá no site deles, é muito bacana, eu tive a oportunidade de conhecer, e fica aí também essa rede de proteção, né? Vamos falar assim, porque nós vamos formando, né, elementos e organizações que nos ajudam para o nosso bem, né? Se nós temos alguma problemática com álcool, com drogas, então procurar alcoólicos anônimos, procurar todos esses que possam nos ajudar, né? Então falar disso também é fazer a prevenção. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre os jovens, que a taxa de suicídio dos jovens, ela vem crescendo muito. Jovens que eles mencionam são 15 a 29 anos, as estatísticas são alarmantes, né? O suicídio ele está entre as causas que mais matam os jovens. E aí é uma temática muito ampla, né? Eu vou falar apenas poucas coisas aqui. O que acontece com esse jovem, né? Então, a sua própria transformação do corpo, aceitação da sua sexualidade, muitas vezes os pais superprotetores colocam ali numa bolha, né? Então, a pessoa, ela nem foi preparada para lidar com os problemas, com as adversidades, sensação de vazio, sensação de ser um peso na vida dos pais. Então, existem muitas coisas, temáticas que são próprias da juventude, que precisam ser trabalhadas, que precisamos dar o máximo de atenção para eles. Então, se nós temos esses jovens, essas crianças dentro de casa, os pré-adolescentes, nós precisamos sim abrir a porta do quarto do filho, ver o que ele está fazendo. Nós precisamos olhar o celular do filho. Muito melhor se a gente, muitas vezes, não permitir tanta privacidade do que nos arrependermos depois, né? E quantos pais se distanciaram
do mundo dos seus filhos, né? Pelo menos agora, acho que essa pandemia trouxe uma coisa de bom, que foi um contato maior com os filhos, com os jovens, porque eles precisam tanto de carinho, de afeto, de serem amados, de terem aquela sensação de pertencimento. Então, muitas vezes o jovem, ele sofre preconceito, ele não se sente pertencente a nenhum grupo, e é isso que no final precisa ser resolvido como? Através de procurar uma ajuda, através de ir para um psicólogo, para um psiquiatra. O governo disponibiliza os CAPs, que são, né, o Centro de Apoio Psicológicos para as pessoas. Tem muitos atendimentos de psicólogos gratuitos. No próprio site, acho que do CVV, nós encontramos lá algumas indicações, né? Então, precisamos estar muito atentos. E uma das coisas também que surgiu, né, é atentos não só aos comportamentos, aos celulares, ao que ele faz na internet, como ao corpo, né? Porque muitos jovens começaram com o hábito de se cortar, a chamada automutilação. Não é um ato para chamar atenção. Eles querem, no fundo, transmitir a imensa dor que eles sentem de passar por uma dor física, né? Então, isso também é uma doença, isso precisa de um psicólogo. Então, olhar para aqueles jovens, né? Muitas vezes os jovens se escondem através de moletons muito grandes, né? Quando está calor, precisamos olhar, né, esse corpo para ver se não tem cortes. A gente precisa ficar atenta. Então, aqueles sinais que eu falei no começo, nós precisamos olhar para esses sinais. Né? A gente não, sempre quando a gente está no trânsito, a gente não olha o sinal de trânsito para ver se está lá o verde, o amarelo e o vermelho, e a gente se orienta por isso. Então, vamos lembrar desses sinais de prevenção de suicídio, para estarmos espertos, né? Com olhares muito espertos ao que acontece em nossa casa, porque às vezes a gente não está vendo o que acontece dentro de casa. Né? Muitas vezes é muito mais fácil olhar a casa do vizinho, né? A gente sabe tudo o que ocorre lá na casa do vizinho. E na nossa casa? O que está acontecendo? O que nosso filho faz tanto trancado naquele quarto? Passa tanto tempo naquele celular? Fica tanto tempo no computador? E aí a gente sabe de coisas que não vou nem mencionar aqui, mas que são terríveis, né? Na tal da Deep Web. Só lembrando que quem posta, né, coisas de indução ao suicídio, isso é crime, isso dá cadeia. Então, se vocês virem alguma coisa dessa, por favor, denunciem, porque dá cadeia, né? Bom, vamos passar um pouquinho, tem tanto assunto, né, tanto tema para falar, que a palestra hoje acho que vai ser curta, né? Vamos passar um pouquinho para outros fatores de risco. Então, a gente tem que tomar cuidado também com a terceira idade, né? O que a gente chama aí de idade avançada. Essa classificação vem do livro Viver é a Melhor Opção, do André Trigueiro. O André Trigueiro é aquele repórter da Globo News, ele estuda muito o suicídio já faz muitos anos, ele é espírita e esse livro é fantástico. E aí que ele classificou, né, esses fatores de risco, como eu estou colocando, essas classes, né? Então, os transtornos mentais, consumo nocivo de álcool, outras drogas, os jovens, e aí ele começa a abordar também essa parte da terceira idade, por quê, né? Porque a pessoa já não tem mais tanta mobilidade, ela já tem um ciclo reduzido de amigos, muitos se aposentam, então existe uma transformação muito grande na vida da pessoa, e hoje, né, o medo que gerou toda a parte de pegar, né, o vírus, pegar o coronavírus, que a mídia, né, noticia toda hora que a classe, o pessoal da terceira idade, se pega, vai ser muito mais complicado e tudo, então gerou, né, aquele medo. O que isso está fazendo também na cabeça deles, né? Então, gente, o que é agir? Lembra lá do slogan desse ano? É preciso agir. Como que eu ajo, né? Liga, pega o telefone, liga para o seu avô, para a sua avó, para o seu pai, para a sua mãe.
você está bem, você precisa de algo, faça contato, deixa ele falar, deixa ele expressar o que está acontecendo. Ah, mas às vezes é chato, porque lá vem aquela tia falar daquele monte de problema. É, nós precisamos agir, fazer a nossa parte, né? Isso é uma forma de fazer caridade, de ela se sentir melhor, de ela ter com quem conversar, de ela se sentir amada. Então, isso é agir na prevenção. Existem outros grupos que merecem atenção também, são os indígenas, né? Eles não têm uma sensação de pertencimento da sociedade da forma como é hoje. Policiais e militares, né? Por quê? Aí vem uma questão aqui, sem fazer nenhuma parte política da situação, eu só vou dar um dado. Liberar o porte de armas e aumentar as armas em casa tem uma correlação enorme com o aumento de suicídio. Simplesmente porque a coisa está muito fácil. A arma está ali, na sua mão. A arma está dentro de casa, você pode pegar a qualquer hora, né? Então, quando a gente tem até um dos meios de prevenção que a gente fala, quando tem uma pessoa com essas ideias, você precisa limitar tudo que é acesso da pessoa. Então, se tem uma pessoa que já verbalizou, que já está num período muito crítico, você precisa esconder facas, você precisa nunca deixar ela sozinha, você precisa não deixar portas trancadas e, obviamente, não ter armas por perto. Então, isso é apenas um dado, né? Nos Estados Unidos, que esse dado ele salta aos olhos, porque o número é muito grande de pessoas que se matam com armas, e lá tem qualquer um, né, basicamente pode ir comprar uma arma, né? Então é apenas um dado para a gente pensar. Que mais? Bom, nos países asiáticos, né, os trabalhadores do campo, eles também precisam ser olhados por causa da ingestão de pesticidas e tal. E aqui me chamou a atenção, eu estava pesquisando na cartilha do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, eles estão com um site chamado setembroamarelo.org.br, cai dentro do CVV, e lá tem uma cartilha muito bacana. E aí fala assim, olha, nossa sociedade vive com diversas situações de agressão, competição e insensibilidade. Campo fértil para que transtornos emocionais se desenvolvam. O principal antídoto para combater essa situação é o sentimento humanitário. Então, gente, uma das coisas que a gente sempre promove, né, na nossa casa espírita é acolher a todos, sem distinção de que cor a pessoa é, que sexo que ela é, o que ela gosta, o que ela faz, como ela é. Todos precisam se sentir acolhidos. Obviamente que uma sociedade que estimula o preconceito, ela vai estar criando barreiras e barreiras dentro das pessoas, né? Então, a pessoa não se encaixa naquela sociedade como acham que deveria ser, né? Se eu não me encaixo naquela família de margarina que todo mundo tem, naquelas fotos maravilhosas do Facebook, eu estou à margem, eu não tenho a sensação de pertencimento, né? Se eu não sou de uma determinada cor, não tenho um determinado credo, ou não penso de certa forma, também vou me excluindo. Então, vejam, né? Isso está na cartilha do CVV, né? Essa questão da sociedade, né? E aí a gente extrapola também com que sociedade que nós temos hoje, né? Uma sociedade que valoriza demais o ter, que menospreza o ser, né? Ele é muito mais preocupado com materialismos, com bens materiais. Então, por que desses números assustadores que só aumentam? Eu ouvi outro dia uma psicóloga falando assim, me chamou muito a atenção, a gente tem sempre que dialogar com os números. Qual é o que é esse número, né? Qual é a correlação sobre a sociedade, né? Como nós estamos vivendo, criando os nossos filhos, que sociedade que nós estamos, né? Então, o que está acontecendo? E a gente vê os números aí, né? Essa é a resposta. Então, vamos lá, vamos falar de mais algumas coisas aqui. E aí, como é que a gente ajuda? Agora a gente vai para a parte da ajuda, né? Eu já falei um pouquinho, mas a gente vai focar mais nisso.
Então, esse cartaz que está aí foi do ano passado, que estava fixado na parede lá do Zil da Gama, muito bacana, que mostra, né, ali a pessoa ajudando a outra, e tudo que ela estava, as frases todas são como ela se sentia. Então, como é que nós vamos ajudar? Nós precisamos ter tempo de ouvir uma pessoa. Nós precisamos prestar atenção no que ela está falando. Então, algumas vezes você repete o que a pessoa falou, pensa assim, eu entendi direito, é isso. Nós precisamos estar disponíveis, nós precisamos cuidar dessa pessoa e simplesmente não julgar. Cada um tem um motivo, cada um tem o seu mundo particular, que é tão difícil entrar de vez em quando, né? Então, nós precisamos passar confiança para que a pessoa se abra conosco, sem julgar, né? O que mais uma pessoa que está pensando em se matar quer ouvir é julgamento, ou quer ouvir, isso é frescura, isso vai passar, isso ou aquilo. Não precisamos falar, deixa ela falar, né? A gente precisa, sim, dar os nossos ouvidos, a nossa escuta, ligar para a pessoa no dia seguinte, no outro, saber como que ela está, acolher, né? Estabelecer uma relação de confiança, chama ela para fazer atividades com você, não deixa a pessoa sozinha, né? Sinta que ela é importante, valorize. Precisamos valorizar, né, esse ser maravilhoso. Todos nós precisamos ser valorizados. E aí a gente começa a criar uma rede de proteção. Ontem eu ouvi o Augusto Cury falar num seminário que eles estão promovendo, o Corpo de Bombeiros promoveu 4 lives, começou ontem, hoje teve uma, amanhã e depois vão ter outras. É só buscar na internet lá, Corpo de Bombeiros Prevenção do Suicídio, não precisa nem se inscrever, eu já vi a live direto no YouTube, foi muito legal, e ele falava dessa valorização que nós temos que ter ao que é importante na vida, né? Muitas vezes a gente acaba se perdendo com tantas coisas que não são importantes, e a gente precisa colocar os nossos problemas nos seus devidos lugares. Nós, como seres humanos, temos toda a capacidade de resolver, de lidar com os nossos problemas. Então, vamos apequenar os problemas. Eu achei tão bacana isso, né, que ele falou, vamos colocar eles ali, nos seus devidos lugares. E ao mesmo tempo, né, coisas que nos ajudam muito, né, manter uma autoestima elevada, ter sempre, né, na medida do possível, um suporte familiar, alimentar alguma crença espiritual ou religiosa. Se nós acreditamos em Deus, ou qualquer que seja o poder supremo que as pessoas acreditam, isso vai nos ajudar, porque todas as religiões são contra tirar a vida, né? Esse é um ato que só pertence a Deus ou à força suprema. Então, esse já é um antídoto muito grande, né? A fé no futuro, a fé que as coisas vão melhorar, que nós estamos fazendo tudo o que nós podemos, que nós estamos fazendo da melhor forma possível para lidar com as adversidades da vida. E cultivar um sentimento de utilidade social. Então, se engajar, fazer o bem, né? Muitas vezes se engajar num trabalho voluntário, a gente começa a ver as necessidades do outro, a gente começa a enxergar que os outros também têm problemas, né? E os nossos problemas estão ali, que todos têm problemas, e todos têm dentro de si o imenso poder e a força de superar esses problemas. Então, a gente vai fazendo essa chamada rede de proteção, né? Porque até da onde vem, né, um pouco esse termo, lembrando lá que nos primórdios da prevenção do suicídio, eles começaram a fazer proteções embaixo das pontes, né? Então, existem pontes no mundo que tem como se fosse uma rede, para as pessoas, obviamente, não morrerem, né? Então, vem um pouco essa coisa dessa rede, nós temos que fazer, nós precisamos nos olhar todos os dias, né? Nos amar, ver que, opa, o que está acontecendo? Eu preciso de ajuda? Vou falar com alguém? Vou buscar um psicólogo? Vou buscar um psiquiatra? Então, é sempre esse olhar atento.
E quem nos ajuda muito a isso, né, uma situação também de emergência, é o CVV, Centro de Valorização da Vida, que ele é uma ONG, né, uma das primeiras ONGs do Brasil, fundada em 1962, aqui em São Paulo, é sem fins lucrativos, sem fins políticos, então, 24 horas por dia, se você ligar 188, ligação gratuita, tem uma pessoa ali para falar com você, que vai praticar a escuta amorosa, sem julgamento, vai te dar toda a atenção. Né? Então, o máximo de divulgação para isso, e o CVV quase não pode fazer propaganda, né? Hoje eu entrei lá e vi que tem lá a conta bancária, quem quiser ajudar, né? Porque antes nem isso tinha lá no site, agora tem. Eles estão hoje com 120 postos de atendimento em todo o país, tem mais de 4 mil voluntários. Eu atualizei essa palestra do ano passado, o ano passado eram 3 mil, e o ano passado eles pretendiam chegar a 2 milhões de atendimentos. Esse ano pulou para 3 milhões. Olha que bacana, né? Quem quiser ajudar também, tem lá o link para se inscrever em cursos voluntários, cursos de aprendizado, de escuta amorosa, que são muito bacanas. Tem ali o cursos online para fazer. Então, acessem, porque no site do CVV ele tem muito material, ele tem cartilhas, ele tem artigos de o que você vai falar para um amigo, para uma pessoa que está precisando ouvir. Tem tudo lá, né? Muito, muito bacana. Assim como, gente, também existem cartilhas do governo muito boas. E existe o ano passado, abril de 2019, quando o governo fez 100 anos, né, desculpa, fez 100 dias de governo, eles lançaram uma campanha que chamava Acolha a Vida. Eu não sei por que não fizeram propaganda disso, porque existem vídeos maravilhosos ali no site do governo. Tem vídeos, eu vi o da Luísa Brunet, do Lars Grael, Regina Duarte, falando sobre prevenção. Vídeos muito bons. Então, quem quiser acessar ali, dá uma olhadinha, que vocês vão gostar. Visão espírita, né? Acho que essa é um pouco mais, eu nem vou falar muito disso, porque acho que essa é a mais familiar aqui para nós espíritas, mas vale a pena, né, mencionar que os espíritas estão sempre, né, praticando, e devem praticar a sua reforma íntima, entendendo, né, que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Então, muitas vezes a gente precisa da dor ali para dar um chacoalhão, né, para mudar um pouco a rota da nossa vida, mas tudo pode ser superado, né? Então, essa dor é necessária, mas ao mesmo tempo nós temos todos os meios, né, de superá-la. E a crença que a morte não existe, esse contato com os espíritos, nós sabemos que não tem, né, ali ou vai para o céu ou vai para o inferno e não tem como se mexer dali. Então, assim, a gente acredita de uma outra forma, né, que vamos continuar nossa vida trabalhando no plano espiritual, isso dá um conforto, uma certeza muito grande, né? Então, assim, é muito bacana a gente falar dessas palestras sempre dessa parte boa, né? Porque tem ainda uns espíritas que ficam falando dos sofrimentos, né? Dos espíritos que se suicidam. Eu deixo essa parte para lá. Quem quiser vai na literatura, tem muita coisa disso, né? A gente sabe que não é fácil, a gente sabe da dor imensa que esses espíritos vão auto se promover, mas o objetivo aqui hoje é falar de vida, né? Porque, obviamente, que uma pessoa que acaba com a sua vida quando o seu fluido vital está no ápice, é óbvio que ela vai sofrer, né? É óbvio que ela vai ter ali as consequências quase carnais, né, dos atos que ela fez. Mas hoje a gente quer falar não desta parte, né? Que muitos espíritas ainda têm até muito preconceito, né? Porque leem tanto essas coisas e a gente precisa falar de prevenção como sendo tudo que nós temos de maravilhoso dentro de nós, que Deus nos deu para suportarmos todas as adversidades, para irmos para frente. Então, acho que é isso, gente. Acho que tem muita coisa para falar desse tema, ficaria falando aqui horas, né?
mas a principal mensagem é o que fica aí no final. Ame, abrace e acolha a vida. E acolher a vida não só de quem está precisando, mas a nossa também, né? Porque muitas vezes nós não nos olhamos. Olhamos demais os outros e não percebemos quando estamos mal. E aí vamos indo num caminho difícil, né? Então a ajuda está aí, a ajuda que a Casa Espírita oferece através do atendimento fraterno é fundamental. Então, precisando conversar, estamos por aqui, né? É só vocês acessarem aí o pessoal, né? Que algum atendente fraterno entre em contato com vocês. Acho que foi essa a mensagem que eu queria passar hoje. Muito obrigada aí pela atenção. Se tiver tempo ainda, a gente pode ir para algumas perguntinhas, Rony, não sei se dá. Acho que você está sem som. Boa. Obrigado, temos sim. Vários comentários, né? Bom, tem uma pergunta aqui do Carlos que voltando ao assunto lá do início, né, sobre o suicídio, será que adultos e jovens vêm cometendo suicídio devido à falta de atenção e amor dos familiares? Também, né? Como eu falei, acho que no começo, né? Não tem uma causa única, né? Não vamos dizer que a falta de atenção é só isso, mas com certeza pode desencadear, né? Porque você precisa analisar como foi ali a sua vida inteira, né? Se você não tem atenção, é tão difícil, né? A gente caminhar sozinho nessa vida, né? Com os nossos problemas, a gente precisa dividir, né? Com amigos, com familiares, nós precisamos. Quando a gente verbaliza um problema, quando ele sai, né, da nossa boca, já é um pouco da solução. Então, com certeza, esse aumento, né, houve uma época que os pais decidiram se tornar amiguinhos, né, dos filhos e permitir tudo, né? Acho que essa época também já, espero que esteja acabando. Mas não é assim, né? A gente precisa ainda educá-los, né, de uma forma correta, impor limites. Isso é dar atenção, mesmo que eles achem que não, né, que seja uma chatice, mas impor limites, né, então isso é atenção, né, então acho que sim, né, essa pergunta. Muito bom. Isso você me permite, a gente tem um tempinho ainda, né? Claro. Que a grande dificuldade que particularmente, né, a gente encontra na questão da depressão né, que é um fator de risco para o suicídio, e que em si mesmo já é uma provação terrível, né? Na verdade ela é consequência, mas ao mesmo tempo é uma provação muito difícil, porque envolve outros, mas é você convencer a pessoa de que ela está precisando de ajuda, né? Porque quando a gente faz essa comparação, né? A pessoa está com dor no braço, e aí ela fala assim, realmente, o meu braço, que não é a minha mente, né? Tá doendo, então eu preciso de ajuda, eu vou lá e vou resolver isso, né? Mas quando a própria mente está com falha na percepção das coisas, aí fica muito difícil, né, de você dizer para a pessoa e ela se convencer de que isso é verdade, né? Muito difícil, né? Tem até uma estatística que diz que de cada 10 depressivos, só 6, não, só 4 procuram ajuda, encontram ajuda. Né? Esse é um dado impressionante, porque como é que você sai da depressão? Você precisa do psiquiatra, do psicólogo, da terapia, do remédio, você precisa, né, dessa rede de apoio, e se você acha que você não tem nada, se você não se convence, né, por mais que as pessoas falem, né, porque as pessoas falam, e você fala, tá falando demais, isso é bobeira, isso é coisa da sua cabeça, isso é frescura, imagina que eu vou procurar um psicólogo. Então, acho que esta fase dessas frases, elas precisam passar, né? Acho que por isso que a campanha é tão importante, porque a campanha ela promove esse olhar para os transtornos mentais, e que o transtorno mental é sim uma doença que precisa de ajuda e tem cura, então vamos nos curar, né? Porque a pior coisa é quando a gente fica ali, né, naquele... Pensa uma pessoa até mal-humorada, né, o tempo inteiro,
você não fica agradável para os outros, você deixa de ter a sua vida social, né, legal, e é esse olhar que nós temos que ter, né, e aceitar ajuda. Excelente. Ó, eu tô aqui com um recurso aqui na mão, vou mostrar aqui na tela, né? Deixa eu ver se dá para ver direitinho. Chama Tá Tudo Bem. E foi desenvolvido em parceria, né, com o CVV. É um aplicativo, bom, de graça, né? Todo amarelo. E tem um negócio bem legal aqui que é Diário da Gratidão, né? É bem Uau! legal que você acessa ali, você inclui aqui. Hoje eu sou grato porque aí você coloca ali. Isso é bem interessante. Eu acabei de colocar um, né? E vamos ver, né? Se isso ajuda no futuro, né? A tecnologia nos ajudando. E eu queria aproveitar também, acho que esse espaço, Rony, para falar que essas palestras, né, de Setembro Amarelo, a gente foca muito em setembro, né? Eu, por exemplo, já faço essas palestras há uns 4 anos e minha agenda para esse ano vai ser a primeira de 6, né? Eu só tenho 6, ainda tem aí 11 espaços, se alguém quiser me convidar. Mas não deviam ser só em setembro, né? Porque são tão ricas, né? Esse olhar que nós temos que ter atento, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, né? E tem uma questão que é a questão da pós-venção, que é a ajuda, né, às pessoas, aos enlutados que tiveram aí os seus entes queridos que sucumbiram ao suicídio. E esse assunto da pós-venção, ele é muito pouco explorado. Tem o dia da pós-venção, se não me engano, é em novembro, tem vários simpósios, seminários. A gente precisa falar mais sobre isso. E eu acho que precisam de mais pessoas para levarem isso para escolas, para empresas. A gente tem pouca gente fazendo isso. Né? E acho que muitas vezes ano passado, eu fui fazer palestra em algumas empresas e era engraçado porque a primeira coisa que eles perguntam é: ah, mas você é psicóloga? Você é psiquiatra, né? Eu falava: não, sou metida, né? Porque, assim, eu sou uma estudante desse tema, gosto disso, e esse é um incentivo para o pessoal aí do Zilda que está ouvindo, né, de outras casas também, para começar a se interessar pelo tema e falar sobre isso. Não precisa ser psicólogo, não precisa ser psiquiatra. Existe um farto material na internet para a gente minimamente aprender aí, né, levar esse pouquinho aí que eu trouxe, né, quem sabe ajuda alguém, né, dá uma luz ali, puxa, eu acho que eu preciso de um psicólogo, né, vamos procurar ajuda, ou ao contrário, né, ou vamos ouvir, né, aquela pessoa, né, que está precisando de ajuda. Acho que isso é fundamental, a gente precisa de mais pessoas que divulguem a causa. No setembroamarelo.com, no site, ele tem para baixar vários panfletos, folders, tem até modelo de camiseta, é um material bem rico, né? E até a Karen, né, minha cunhadinha querida, está falando aí, levar esse tema para as escolas, né, não só para os alunos, mas para os pais, com certeza. E aí você sabe que existe preconceito é tanto, né? Porque eu já me ofereci a dar palestra em escolas, né? E tem escolas que ignoram, né? Como assim, é um tema invisível, é melhor não falar. Ainda tem gente que pensa assim, né? O que me surpreende muito. E aí você pega há 2 anos atrás o que aconteceu numa escola, né? Que foi até a qual eu estudei, já falei isso mais de uma vez, que aconteceram casos. Depois que acontece o caso dentro da escola, é que a escola sai correndo para procurar psicólogo, psiquiatra para conversar, para falar sobre isso, né? E É a um gente caso agora que... está chegando num ponto, infelizmente, que quase todas as escolas estão tendo um caso. Então, para prevenir, para dar esse alerta, né, para jovem, coloca psicólogo lá dentro, né, faz comitês e tal. A gente precisa desse espaço, a gente precisa de pessoas para acender essa luz amarela. Excelente, excelente. E para nós aqui também uma confiança que a gente precisa ter, não há dúvida, considerando a importância da vida, é que há uma dificuldade que nós podemos resolver. Ou seja, nada vem assim
insolúvel, né? Em termos espirituais, em termos de psicologia, de relacionamento humano. Então isso é muito importante. Embora a gente possa não saber definitivamente qual é a solução, todas essas pesquisas, essas conversas, elas sem dúvida vão ajudar e nós precisamos realmente prosseguir confiantes e sabendo que esse é justamente a nossa tarefa, né? Se a questão se aproxima de nós por algum motivo, de alguma forma, é nosso momento de agir conforme o lema, né, o slogan desse ano, né? Muito bem, preciso agir, sem dúvida. É preciso agir, achei muito bacana. Muito bom mesmo. Excelente. Começamos então o nosso setembro, muito bem, né, com esse tema abordado dessa forma, muito, muito interessante, abrangente, e a gente vai seguir, né, no próximo sábado é a Eliana Fernandes, né, nossa também querida trabalhadora lá do Zilda, e vamos seguir também dentro do assunto do Setembro Amarelo, e no sábado em particular, música com a Adriana Peixoto, né, que a gente gosta muito de ouvir, né, então estão todos convidados. De nossa parte, muito obrigado, Luciana, por essa conversa tão importante, sensibilizando todo mundo. Realmente precisamos conversar e a nossa dificuldade em lidar com certos assuntos, ela realmente só pode ser resolvida com conhecimento mesmo. Não há outra forma. A gente pode querer manter o silêncio, por exemplo, no caso de luto, mas se a gente quer falar alguma coisa, para não errar, vamos falar sobre o assunto, vamos entender. E aí é possível saber o que fazer, né? Então, o estudo nesse particular, estudar, conhecer, conversar com outras pessoas para saber, e aí, o que a gente pode fazer, né? É um convite a todos, né, para essa sensibilização, né? Agradeço Prevenção. demais o espaço, né, para falar sobre isso, porque é muito importante. Né? Muito obrigada a todos do Zilda. Um abraço enorme, né? Saudades, sei que a casa está pronta, né? Estamos ansiosos, né, pela volta. Temos recebido bastante perguntas, né, a respeito da volta e realmente já estamos conversando sobre isso. Não que a pandemia tenha acabado, não acabou e talvez não termine tão cedo, mas é uma questão, né, uma questão delicada, a gente sabe, mas ao mesmo tempo a gente reconhece justamente, esse é o assunto, que há uma necessidade de acolhimento que as casas espíritas oferecem, sem dúvida. Então, dentro de todo o cuidado do mundo que a gente vai ter, que a gente vai continuar tendo por muito tempo, em breve, e possivelmente ainda no mês de setembro, nós vamos abrir para as palestras, mas calma, o salão vai estar diminuído, não vai ser aquele salão grande, vai ser o salão menor, porque as cadeiras vão estar espaçadas. Então a gente vai ter todo um protocolo que nós vamos comunicar com calma, para a gente poder voltar, nos sentirmos bem, acolhidos. E o Zilda, assim como tantas casas espíritas, tantas igrejas, tantos espaços, tantos momentos como esse, vão representar aquela força que a gente precisa justamente para a gente não esmorecer. Por isso, é por isso que o Zilda vai reabrir. Não é porque a gente está descrente de pandemia, não é isso. É porque a gente sabe da relevância para as nossas vidas, né? Olha só para nós, né? Olha só o que aconteceu nesses 5 anos, né, de existência. Então, é por esse motivo, né? Precisamos de acolhimento. Então, conforme você comentou, realmente o canal do atendimento fraterno está aberto e sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Estaremos por aqui. Bom, uma boa noite então para todos.
É isso. Boa noite para todos de São Paulo, do interior do estado, tem de outros lugares aqui também, de outros estados. Tem gente de tudo quanto é lugar. Sejam, né, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui, pelo apoio que sempre nos oferecem aqui. E nesse momento, a gente queria convidar mais uma vez a todos, porque é neste momento em que a gente não pode ter o passe físico, o passe magnético físico, nós vamos ter o passe magnético espiritual, que vai depender da nossa conexão com a espiritualidade. E agora que isso vai acontecer. Quem estiver com a água aí, muito bem, vamos utilizar também, né? Sem dúvida, esse recurso. Então, convidando a todos mais uma vez para a nossa prece, agradecer a Deus, nosso Pai, que é todo bondade, todo misericórdia e também todo justiça, que nos coloca em situações em que por vezes tropeçamos, por vezes sofremos, mas que com o estudo da doutrina, dessa doutrina de luz, entendemos ser tudo uma consequência das nossas ações e decisões passadas e também, ao mesmo tempo, métodos educativos nos quais estamos inseridos. Por isso, devemos sempre agradecer pela vida, sempre ter no nosso diário de gratidão um obrigado, Senhor, pela vida. Que pode estar difícil, sabemos, mas depende de nós a modificação, a renovação. Que neste mês, em particular, com mais ênfase, possamos estar alimentados pela ideia da vida, de como a vida é importante e relevante para nós. Que a cada dia, a cada ação, nosso pensamento possa estar voltado para a vida. Seja como for, vamos viver cada vez melhores, cada vez mais integrados ao bem que nos conecta ao Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui, vivos e vivendo. Que assim seja. Graças a Deus. Então, boa noite. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado a todos. Nos vemos então no próximo sábado. É isso aí. Um abraço.